Isso é o Futebora, tá começando mais um Futebora Cast, então sejam muito bem-vindos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, no canal do Futebora, então aproveita e se inscreve agora, deixa o teu like, comenta e compartilha, então avisa para todo mundo que o Futebora Cast chegou e sempre trazendo convidados aqui, né, que tem história no futebol cearense, que já passaram aí já vestiram camisas do Ceará em determinados momentos, né, momentos diferentes, também as camisas do Fortaleza, e é sempre muito legal bater esse papo envolvendo o futebol cearense. E o convidado de hoje é ele, Romarinho! E aí, Romarinho, tudo bem? Falei desse jeito porque eu lembro logo do Kleber Machado, narrador, por conta daquele Romarinho lá do Corinthians, mas esse Romarinho aqui, ó, é gente da gente, cearense, revelado nas categorias de base do Fortaleza, e eu sei que você gosta de um bom papo, de um papo descontraído, leve, tem muita coisa hoje aqui, Romarinho, pra gente conversar. Queria já começar assim, te agradecendo, né, por ter aceitado o convite, tá batendo esse papo. Não é a primeira vez que a gente tá conversando, porque eu lembro do seu início, você bem novinho, e eu não sou velho não, a gente tem praticamente a mesma idade. Hoje o Romarinho tem 31 anos e vai contar aqui pra gente como é que tá a vida, relembrar momentos com a camisa do Fortaleza. Romarinho, obrigado, tá? Obrigado, satisfação estar aqui, reencontrar você novamente, né? Colocar os papos em dias. Eu lembro você me acompanhou sempre, né? Nos momentos bons, né? No Fortaleza, onde eu estrei como profissional, nos momentos não tão bons, né? Que aquela bola do Macaé não entrou, É. né? E assim, faz parte, né? A nossa história. O importante é que a gente tem história, né? E como você falou, sou cria do Fortaleza, sou grato, né? Por vestir essa camisa gigantesca do futebol brasileiro. E estou muito feliz em poder lhe reencontrar, aceitar esse seu convite para mim e colocar os papos em dias e bater aquele papo descontraído, com a resenha de sempre, que a gente está ficando mais experiente, mas aquele nossa Não, resenha não perde, né? não perde. Não perde. Agora, ainda bem que o Romarinho não disse só pra bater um papo mesmo. Porque se ele vier aqui com história de jogar o play, o videogame, aí eu tô fora, porque eu já joguei com o Romarinho, sei que o cara é fera. E olha que na época eu jogava, mas ele me deu uma lapada aí no videogame. Então, ó, hoje é off total, tá, Romarinho? Assim, eu não jogo mais. Não sei nem o que é pegar mais, não sei mais nem pegar num controle. E eu também. Então Jo- é bom que não vai ter jogo. Pronto, sem jogo, tá tudo empate, tá tudo Tudo em empatado. paz. Romarinho, então você hoje tá com 31 anos. Pode-se dizer que é um cara ainda novo, né? Poderia até estar jogando ainda futebol, mas já já a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas eu queria que tu começasse assim, falando, contando pra gente, como é que tá a vida do Romarinho hoje? O que é que o Romarinho faz da vida? Hoje é um Romarinho mais técnico, mais professor ali do futebol? Hoje o Romarinho, né, como você falou, tô com 31 anos, né? Muitas pessoas até me perguntam, me questionam o porquê, né, que o Romarinho ainda não está atuando, né, no alto rendimento, no profissional. E aí, desde 2023 que eu não atuo, né? Meu último time foi o Tirol, joguei a segunda divisão do Campeonato Cearense. E depois disso eu coloquei algumas prioridades, né? Prioridade de quê? Da minha escolinha. Hoje eu tenho uma escolinha de futebol que vai fazer 4 anos. Escolinha de futebol Romário 94, né? E aí comecei a ingressar no, na escolinha como treinador, né? Passar um pouco da minha experiência para a garotada, da escolinha. E através da escolinha, ganhando títulos, né? Jogando nas competições em Fortaleza, recebi o convite de ser treinador, né, de futsal e de futsal do Fortaleza Esporte Clube. E aí vem aquele filme, né? Foi o clube onde eu comecei, né? Dos 11 anos. E atuei como profissional e aí passou um filme na cabeça. Agora eu estou voltando para ser treinador. Então, para mim é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma honra, né? Para mim não tem pressão. Para mim é satisfatório, porque eu comecei, me ensinaram, e para a gente estar nesse cargo de treinador, a gente precisa passar experiências, né? Para eles, as nossas experiências vividas. Então, assim, hoje eu estou afastado do profissional, né? E tô sendo treinador, tô tendo essa experiência, sabe? Muito gratificante para mim. Tô aproveitando o máximo. Tenho certeza que a gente está passando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência Massa. para as crianças.
Quando você fala do Fortaleza, assim, se tratando do Fortaleza Esporte Clube, o que esse clube, essa instituição representa para você, Romarinho? Você disse, cheguei lá com 11 anos, novinho, para base, me tornei profissional, hoje ainda visto a camisa do time, ainda sou um funcionário do clube. Então, o que o Fortaleza representa para ti? Cara, o Fortaleza, para mim, ele representa a ma- uma, uma parte muito grande da minha vida, né? Porque eu passei mais tempo no clube do que propriamente em casa, né? Dos 11 anos até os 17 na base. Com 17 subi pro profissional. Tive aquela rotina de profissional, né? Rodei por alguns times, né? Fora do país também, a nível de Série B, Série C. E depois de tudo isso, o Fortaleza hoje está investindo na minha carreira como treinador, né? Como eu falei para você, eu tive a oportunidade de encerrar o meu curso agora da licença B, né? Da CBF Academy. É um curso muito grandioso, né? Dos treinadores. Então hoje eu tenho já disponibilidade de ser treinador até de uma categoria sub-17, né? Graças ao Fortaleza, né? Tá Que abriu, investindo em tá você. investindo em mim, né? Então assim, não tenho o que falar, só tenho que falar coisas positivas do Fortaleza, porque nos momentos bons eles me abraçaram, nos momentos ruins de lesões, né, que o jogador fica triste, eles me trataram da mesma forma, sempre acreditando em mim. Então, é minha segunda casa. Não tem como eu esconder a minha identificação, né, com Fortaleza. Então, eu sou muito grato a tudo, porque o Fortaleza, ele me formou, né? Ele me formou não só como atleta, mas me formou como cidadão, né? Porque, querendo ou não, desde os 11 anos no clube, sendo regrado, tendo que Tendo chegar, disciplina. disciplina, chegar cedo, horário de chegar, horário de concentrar. Então, cara, eu sou muito grato ao Fortaleza Esporte Clube. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Grupo Fornecedora, solução para construção, indústria, logística, agricultura e setor rodoviário. É no Grupo Fornecedora. Hoje você é torcedor, né? Que você vai para estádio, você fica na arquibancada, você fica no meio do povo para acompanhar, não fica? Eu vou pro estádio, inclusive fui agora, né, contra o Grêmio, tava lá, e aí às vezes no calor da emoção, né, um olha assim pra mim, caramba, era pra tu tá lá, porque pelo menos tu já sofri um pênalti ali, e a galera lembra, né, eu fico feliz pelo carinho, porque não é todo mundo, mas aquelas pessoas que acompanharam a Série C, sabe que naqueles anos de 2014, 2015, eu fui muito importante, né, porque o Valdes era o titular, mas sempre eu estava entrando e quando chegava lá eu já sabia, quando chegava nos 25, 30 minutos do segundo Chamusca tempo, chamava. aí a torcida já falava, Romarinho quer jogar. Quando a torcida falava, o Chamusca olhava, vem. E aí, falando do Chamusca, né, foi um cara que eu me senti, eu era o mais novo do elenco, né, junto com os meninos da base, mas eu me sentia como se eu fosse experiente. Como ele tratava a gente? Ele dava uma confiança pra gente que o futebol precisa disso. O atleta, independente se ele é novo ou se ele é mais experiente, ele precisa se sentir confortável. E quando eu entrava, ele falava: vai lá, tenha personalidade, que o resto eu assumo. Então eu já entrava leve. E aí eu entrava, Tava sem sofria peso, né? pênalti, assistência. Aí eu comecei a pegar a moralzinha com ele, né? Aí eu, ei, professor, eu posso começar a treinar a bater pênalti? Não, 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 não. Você não vai bater pênalti, não. Você sofre, entregue a bola pro Robert ou pro Marcelinho Paraíba. Não vai inventar de querer brigar com os caras, não. Eu falei, na hora, professor, tô aqui pra fazer o que o senhor quiser. E você falou aí, né? Você era o mais novo e citou dois caras que já tinham experiência, né? Rodados no mundo da bola, com passagem em times europeus, né? O Marcelinho Paraíba, pô, jogou em times grandes do futebol brasileiro.
ídolo lá na Alemanha. Então, se eu te perguntar aqui qual foi o cara que tu mais aprendeu daquele elenco, pela experiência, foi um Marcelinho Paraíba, foi um Robert, foi um Correa? Quem foi, assim, um cara que de repente te chamava, que tinha aquela resenha pra mandar tu fazer as coisas, que tem muito isso, né? Tu é o mais novo, ó, te comporta aqui, faz isso, faz aquilo, e também, ao mesmo tempo, foi aquela espécie de tiozão, de paizão com o Romarinho. Cara, aquele elenco de 2014 Hum, foi um elenco um dos mais fortes aqui que a gente acompanhou, né? Tinha muitos experientes. Se eu for contar aqui, né? Tinha Fernandinho, jogou Cruzeiro, lateral esquerdo. O Corrêa, que era o nosso capitão, né? É, se eu citar alguém que eu posso esquecer, né? Mas, tipo assim, como você falou, aquele cara que abraçava mesmo era o Corrêa, que ele tava ali no centro do campo, né? Então, ele comandava tudo. Então, assim, ele... Vai pra cima, moleque. Vai pra cima que a gente vai correr pra você. Marcelinho Paraíba. Era, tipo assim, muitos não achava ele chatão, porque se ele desse um passe aqui e eu não pegasse, a culpa é tua. Mas assim, ele dava moral também, sempre me acionava. E o Robert, né, como era o nosso artilheiro, eu aprendia muito com ele. Ele falava, mano, tu tem velocidade, tu tem drible. Agora, quando tu chegar aqui, faz isso, faz aquilo. Aí eu não vou escutar o Robert, o cara onde passou foi artilheiro. Então, assim, foram vários que nos ajudaram nessa caminhada, né? Mas, para mim, assim, um cara que foi o ídolo dentro e fora de campo foi o Corrêa. O capitão era é um cara demais, muito era um experiente, né? paizão. Não era paizão, eu chamava ele aí tiozão. Porque realmente ele, se a gente tivesse, não só comigo, né? Mas como os outros também que estavam subindo da base, ele chegava pra gente, ei, vai por aqui, garoto. Por ali não vai, não. Então, assim, era um cara que até hoje ele é treinador. E até eu mandei mensagem pra ele, ei, se você quiser, eu posso ser seu auxiliar, viu? Tô aqui pra aprender com você. Então, é um cara que até hoje a gente mantém o contato. E aí, Romarinho, quando se fala de 2014, foi mais um ano que, quando o torcedor tricolor lembra, vem logo a memória da Série C, né? Que era a época que o time estava sofrendo ali na Série C, aí vem na memória aquele jogo do Macaé. É, eu sei que o jogador de futebol, ele é muito treinado, assim, da parte psicológica, né? E de entender que aquele jogo aqui, ó, não deu certo, passou, esqueceu, mas na frente vai ter uma outra oportunidade. E são momentos, né? Um dia o cara erra ali um pênalti, o time perde o título, um ano depois ele faz 2 gols na final e é o herói do jogo. O Romarinho viveu uma situação naquele jogo do Macaé, né? Que era sempre o jogo mais esperado da temporada, o jogo do acesso, né? E esse jogo do acesso realmente só foi de ser do acesso em 2017. Mas em 2014, o Romarinho saiu do banco de reservas, eu tenho muito essa imagem na minha cabeça, e a torcida inflamando e tal, precisando do segundo gol, e você teve uma oportunidade. E aí, acho que a gente não pode dizer que foi um gol perdido, que você chutou, a bola passou acho que entre as pernas do goleiro, pegou no calcanhar do goleiro, subiu e bateu no travessão. Quando tu para pensar na tua história no Fortaleza, esse lance vem sempre na tua cabeça, vem sempre na tua memória, porque tu poderia ter, até hoje está sendo lembrado pelo gol do acesso, num Castelão com 60 mil pessoas, uma camisa de um time de força no futebol cearense, no futebol nordestino. Cara, é quase impossível Ah, lembrar do Romarinho, né? E não lembrar daquele jogo, né? Então, assim, ali foi o divisor de águas, né? Porque, assim, claro que hoje a gente entende os propósitos, né? A uhum. história do clube, mas depois, 1 ano, 2 anos, cara, eu me cobrava muito. Só que, tipo, Dá sentir aquilo. sentia, né? Me cobrava, sentia muito, Sim. porque ali ia mudar a minha vida completamente, né? A vida da minha família completamente. Um garoto que veio da base e ia estar lá na parede lá, tem todos os ídolos, né? Ia estar lá o Romarinho, porque o gol do acesso talvez era muito mais importante do que o gol do Cassiano, porque era um campeonato cearense, né? Então, assim, sentia muito, né? E aí, que me deu mais ainda chateação foi porque no outro ano eu fui pro Juventude e no mesmo goleiro eu fiz o gol de cavadinha. Aí eu cheguei dele quando acabou o jogo, eu falei, esse gol aí eu trocava pelo gol do acesso. Mas, tipo assim, Deus sabe todas as coisas, né?
tive uma base muito boa, minha família me deu força, mas até do lado negativo a gente tira o positivo. Desse O lado, que é que você consegue tirar de positivo? o lado positivo foi porque as pessoas do clube e os torcedores me viram com outros olhos. Esse garoto aí não pode estar... Não me viam mais como garoto da base. Porque num jogo grande daquele, eu fui Você lá e encarou a pressão, teve encarei. personalidade. Não foi só aquele lance, fui pra cima, chamei a torcida. Então até a própria diretoria falou, não, esse cara aí, esse aí próximo ano vai ser um dos caras que vai ser titular. Já me viam assim no clube. Eu já chegava, os funcionários já não me viam como um Romarinho da base, era o Romarinho profissional, né? Em 2015 eles fizeram um planejamento muito bom para mim, né? E aí o Nedo Xavier voltou, que foi o Nedo Xavier que me deu a oportunidade de estrear como profissional. Quando ele voltou, ele falou, ó, se prepara que você vai jogar. Aí eu me preparei, né? Me preparei para jogar. Estava sendo titular e o último jogo de 2015 meu contra o Maranguape, se a gente se recordar, estava 1-0 pro Maranguape, o Neto Xavier já era o nosso treinador. Aí o Maranguape fez 1-0 no PV. Eu entrei, aí eu fiz o 2-1. E aí, no domingo, era o Clássico Rei. E daí, antes de acabar o jogo, eu falei, agora eu vou... O Clássico Rei eu sou o titular, né? Eu já estava bem, atuando bem. E aí, faltando 5 minutos, fui marcar até o Felipe, que depois veio lá para Fortaleza, né? O Felipe volante. Eu fui abrir a perna, senti um estralo no adutor. No outro dia, quando eu acordei, todo dolorido, aí fui fazer os exames, pubalgia. Então, foi uma lesão que eu sofri muito no Fortaleza, a pubalgia. Porque hoje, você com pubalgia, né? O que é que acontece? Você não para mais 2, 3 meses. Eles fazem um trabalho já direcionado, e aí você passa 2 sessões de treino sem treinar, depois você já volta com o time, com o elenco. No meu caso, depois disso, eu passei 6 meses de 2015. O ano que era para ser o ano do Romarinho mesmo, Sim. se firmar, foi o ano que eu mais sofri com lesões, sabe? Então, assim, isso me doeu muito porque eu queria retribuir tudo que o Fortaleza fez por mim, né? Dentro de campo, né? Fazendo gols, sendo feliz, né? Porque, tipo assim, cara, muitos jogadores sentem o peso da camisa do Fortaleza, mas eu não sentia. Podia estar a pressão que for, podia ser contra o Ceará, eu tinha personalidade para jogar e ir para cima. É tanto que naquela final que a gente empatou com o Ceará no mesmo ano de 2014, Foi 2-0. que foi 2-0, O Magnaldo perdeu o pênalti e tal. Isso, 2-0, eu era o Edinho, o Valfrido e o Max Oliveira eram os titulares, e eu era o quarto que entrava sempre, né? Todos da base, né? Todos da base, os 3 titulares e eu entrando sempre, importante. Na segunda-feira da apresentação, que a gente não foi campeão, a diretoria reuniu os 4. Agora vocês vão ganhar o salário de profissional mesmo. Porque vocês merecem. O Romarinho entrou no clássico desse aí, deu cruzamento pro Luiz Eduardo no último minuto. Aquela cabeçada. O Vicente veio, o Ricardinho, eu puxei, me consagra. E ele pegou e perdeu o gol. Mas, tipo, isso foi muito importante para mim. Como eu tô lhe falando, mesmo no negativo, sempre tem um lado positivo a ser extraído, entendeu? Pois é, e doía demais pro Romarinho o fato do acesso tão ruim, porque você já vinha da base, você era daqui, vivenciava o que era a paixão do torcedor, sua família, acho que toda tricolor, você já ia pro estádio antes mesmo de se tornar profissional, e aí vinha toda aquela carga emocional do choro. A torcida indignada, com protesto, quebra-quebra, e eu lembro que tem uma imagem sua saindo, chorando, com algum funcionário, não vou lembrar quem era, acho que ou era um outro jogador. Era o Hélio, segurança, e meu pai... Seu pai. Saiu da... Exatamente. O Hélio era o segurança, ele liberou, porque viu que eu tava... Isso, e teu pai, sim, tu era um garoto, um menino, 19 anos. Então, como é que era o clima ali pra vocês? Principalmente pra você que teve a bola ali do jogo, bateu na trave e sair daquele jeito sendo carregado pelo teu pai, cara. Foi um momento assim que até hoje é marcante. A gente lembra, a gente se emociona, né? Porque ele
fugiu da segurança e entrou no campo, coisa que não poderia, né? Mas aí os caras também tiveram, não, pô, o cara tá lá. Eu fui um dos que ficou mais abalado, foi eu. Porque ali eu sabia, eu tinha certeza que a história seria outra, né? Minha vida ia mudar da água pro vinho. E minha vida mudando, minha família toda ia junto, né? E aí é tanto que eu postei esses dias, aí o Hudson também quis bater a bola na trave que sobrou pra Eu mim, lembro. falou, pô, se tu faz esse gol aí, nós tava rico, entendeu? Então, tipo assim, cara, são coisas que acontecem, mas eu vi meu pai, assim, durante mais de um mês, que a gente morava em frente ao PC. Tinha um extra, tinha os condomínios. Sim. Eu vi ele inúmeras vezes, assim, olhando pro campo. Olhando assim, eu acordava de madrugada pra beber água, ele tava lá olhando pro campo. Depois daquele jogo. Depois daquele jogo, sabe? Aí eu ia lá, não, pai, vamos correr atrás de novo. Não aconteceu porque não era pra acontecer. Então, como você falou, sempre era a mesma coisa, né? Perdia, aí choro, quebradeira, né? E aí a gente fica triste, né? Tanto que no 2016, quando eu saí, que eu tive acesso pelo Juventude, o meu sentimento, eu não tava feliz. É muito doido isso aí. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Grupo Fornecedora, solução para construção, indústria, logística, agricultura e setor rodoviário. É no Grupo Fornecedora. Eu torço Fortaleza e tal, aquela coisa toda, então não tô feliz com isso. Né? Acho que foi mais ou menos isso que você falou. Foi, o que aconteceu foi assim, falaram, né, e tal, eu falei, não, eu tive que ir lá pro outro lado do Brasil para poder ser valorizado, não sei o quê. Como é que o Romarinho tá se sentindo? Cara, eu tô me sentindo feliz e triste ao mesmo tempo. Eu falei assim, é tanto que, tipo, todo mundo já tava, o acesso, né? O acesso, quando eu cheguei lá no Juventude, os caras estavam me chamando de Romaleza, porque que eu era Fortaleza, porque lá não pegou feio. Só que eu falei, tô feliz pelo acesso, pelo trabalho, mas eu tô triste, porque aqui tem amigos meus, tem funcionário, que o Andrezinho, que tá até hoje, né, que sempre é o Andrezinho... Então, assim, eu fiquei triste, é tanto que os caras comemorando, e eu não fui comemorar. Minha reação natural foi lá no meio do campo levantar os caras. Eu Max lembro, Oliveira. eu lembro. Ei, levanta a cabeça, irmão, vamos pra próxima. Você tinha passado por aquilo e eram caras que você tinha amizade da base, né, cara? Da base, Toninha, André, os roupeiros. Porque, tipo assim, cara, a gente que é da base, né? O que é que acontece? Os caras não conseguem o acesso no final de novembro, se eu não me engano. Cara, todo mundo vai embora. Só quem fica é os funcionários sofrendo, né? Se remoendo. Nós, atletas da base e tal. Então, assim, sofria muito. É tanto que quando chegava janeiro, a gente já se apresentava primeiro. A gente, vamos supor, não é que a gente não respeitava os caras que estavam chegando, mas a gente já ia, meu irmão, que tem que jogar aqui é a gente, porque o sofrimento quem passou foi a gente. Claro que tem o, né? Os caras experientes chegavam, mas sempre a gente se reunia e falava, velho, vamos sofrer de novo isso aqui? Vamos deixar os funcionários sofrer de novo isso aqui, meu irmão? Vamos mudar essa situação. E eles também respeitavam a gente. Mesmo sendo da base, a gente tinha um respaldo muito grande. Massa. Cara, agora te perguntar, Romarinho. 31 anos é uma idade que dá pra estar jogando futebol. Concorda comigo? Concordo. Por que o Romarinho não joga mais? Por que o Romarinho parou cedo? Você se decepcionou com o futebol? Foram decepções em alguns clubes? Foi questão financeira? Ou foi lesão atrás de outra lesão e teu corpo não dá mais, não aguento mais? Por quê? Porque o Romarinho, com 31 anos, ele poderia sim estar atuando ainda. É uma idade que dá pro cara estar jogando em alto nível, jogando mesmo profissionalmente. Por que não? Existem vários fatores, né? Uma das coisas essenciais no futebol, e a gente não pode fugir disso, quando você tem um empresário bom, que você só se preocupa em jogar,
toda vida que o Romarinho estava acabando uma temporada, ele já arrumava um clube. Então você não se preocupa. Sim. A partir do momento que você não tem mais e que você vai falando com um, falando com o outro, você vai perdendo o mercado, né? Então você tinha e depois não teve mais? Ou você nunca teve? Como é que foi? Já tive empresário na época do Fortaleza, Juventude, Luverdense, né? E aí, depois desses clubes, eu não tive mais. Resolvi ficar só, né? Eu não concordava com algumas coisas. E aí, quando você tá só, aí um exemplo, teu amigo tá num time, vem pra cá, aí você já vai lá sem ser valorizado, né? Salário. Então, o empresário, ele ajuda muito. Nós não podemos fugir desse assunto, porque ele te valoriza no clube, ele sabe negociar. Sim. O atleta, ele não sabe negociar com o presidente, o empresário sabe. E aí a gente vai cair em alguns clubes inferiores, aí recebe um mês, 2 meses não recebe. Aí quando Isso acontece muito. Acontece muito nos times menores. Não todos, né? Tanto que eu tenho um exemplo muito grande no Tirol. Carteira assinada, tudo direitinho. Tudo direitinho. Paga tudo. Então, assim, não são todos, não podemos generalizar. Mas chega em alguns que você vai para uma série D, você recebe o primeiro mês e os outros não. E aí você tem família, né? Você tem filhos que precisam de você, que eles não querem saber, né? Então, isso começou a fazer com que eu repensasse. Não, peraí, tenho que abrir uma coisa que seja bom para mim e que eu tenha todo mês isso aqui certinho. Então, qual foi o momento que tu disse assim, cara, não dá mais para viver do futebol, no caso, sendo jogador profissional, não consigo mais, não tá dando certo, não consigo ganhar bem, eu não tenho mais... Qual foi o momento? O momento foi, eu creio que foi em 2022, da pandemia, né? Fui pro Atlético Cearense, e aí... O que é que aconteceu? A pandemia me prejudicou muito, eu acho que a maioria das pessoas, porque eu estava jogando em alto nível lá em Malta, estava no meu peso, e aí, tipo, não consigo... Todos os clubes que eu chegava, eu não conseguia mais estar no meu peso de jogo, né? Então, o que é que acontecia? 3 meses de contrato, eu já chegava acima do meu peso, percentual de gordura lá em cima. E aí, começava a competição, eu estava correndo contra o tempo para emagrecer. Aí não já passava 6, 7, 8 jogos, o Romarinho não jogava. Então, assim, a culpa também foi minha. Porque depois disso eu não consegui ser o profissional que eu era antes. Não me cuidei. Né? Não me cuidei o quê? Eu era de farra? Não, nunca fui de farra. Nunca fui de beber. Comia tudo. E o atleta, ele não pode comer tudo. Então, entrava de férias e aí... Chegava nos clubes já acima do peso. E aí até, cara, é novo, você não pode se descuidar assim, não. Às vezes tinha a tendência de engordar, da família, Sim. Não sei. Mas eu não era profissional, então eu reconheço isso. Né? E aí você vai para os clubes, vai ficar sofrendo. Falei, e aí juntou uma coisa, pô, vou chegar lá sempre, não tô mais jogando. Eu chego nos clubes, entro no segundo tempo, porque os caras já estão muito acima fisicamente, e futebol mudou muito fisicamente. Né? Precisa muito dessa parte. Precisa muito. Então, vou ficar sofrendo aqui sem receber. Aí eu tomei essa decisão. No Tirol foi meu último clube. 2023. 2023. Cheguei acima do peso, corri atrás, tanto que no final da competição eu já era titular, já entrava com frequência, fazia gols, mas aí acabou, né? Sempre no final. Então, assim, nem todo final vai dar certo, né? E aí, depois do Tirol, eu falei, não, já tinha minha escolinha, eu falei, não, agora eu vou focar na minha escolinha, vou focar para trazer alunos, viver disso aqui. Né? Então, assim, hoje o Romarinho, hoje eu posso falar que hoje eu tenho a minha escolinha de futebol, hoje nós temos 260 alunos. Hoje eu vivo da minha renda na escolinha. Né? Hoje eu estou também sendo treinador do Fortaleza, né? Então, hoje, eu não vivo mais do futebol profissional, né? Mas é uma coisa que eu tive que tomar uma decisão. E era rápido. Eu não podia passar 2 meses sem clube e esperar mais 2 meses no clube me contratar. Porque eu poderia muito bem estar esperando o clube, estar ali no time pequeno, tendo dor de cabeça. Então, de 100%, né? 98% permanece nessa dor de cabeça. E eu peguei os 2%, vi, não, vou trabalhar aqui, que vai ter o retorno mais rápido.
E aí comendo de tudo, Romarinho. Não tinha como ser o Romarinho veloz, né? O homem da velocidade que pegava ali a bola na ponta. Ia ser o nosso Walter, né? Ia ser mesmo. o gordinho deita e rola, Aí né? não tinha como, o cara jogando de ponta, né? Ei, mas logo aqui, aí, se estivesse fora, aí vinha pra cá de férias. Aí tu sabe, a comida aqui, né? Tu é doido, mano. E eu tava aqui já, mano. Aqui era doce direto. Não era um Walter, não, mas dava bom valor um açaizinho. Né? Fora as outras comidinhas daqui, né? Aquelas comidas doido. regionais, que eu não sei se você gosta, né? Tem lá. De tudo. Ora, como é que não É gosta? tanto que em Malta eu tava no shape antes da pandemia, porque lá não tem nossa comida. Ora, Aí tu comia o que lá? era mais macarrão, né? É próximo da Itália, né? Macarrão, carbonara. Só que como o cara tava treinando muito, macarrão. Perdia muito, né? Não, entendeu? E como- Levava meu cuscuzinho. Ah, era? Era, tem que levar. E como é que foi essa experiência lá em Malta, assim? É um país, assim, que você não vê, né? Pelo menos, não sei se na tua época, né? Sei lá, tinha muitos brasileiros no teu time, outros times, assim, eu desconheço, né? Enfim, por isso que eu tô te perguntando, falando isso. Sim, tinha muitos brasileiros, agora tem muito mais, né? Tem mais? Hoje tem... Maior. O Maxwell Maxwell tá lá? Samurai tá lá Tá até lá, né? hoje. Jogamos junto no Sirens. Já tem uns anos, Tem não tem? uns 4, 5 anos já lá. Tá. E como é que foi essa tua experiência lá? Cara, foi uma experiência muito... É um sonho, né? Independente de qual lugar da Europa que você vá, claro que tem as primeiras prateleiras, segunda, terceira. Lá vamos dizer que é a terceira, quarta prateleira. Só que é outro mundo, é outra realidade. Você ganha euro, você tem qualidade de vida, você tem segurança, né? Então, assim, eu cheguei lá sem falar nada inglês. Então, você começa a aprender, você começa a escutar e entender o que o treinador tá querendo de você. Você é a cultura. Então, assim, foi muito bom para mim. Foi muito bom. Meu primeiro ano lá foi muito bom. Eu aprendi a jogar em outras funções, né? Porque você aprende muito taticamente. Então, assim, eu sempre fui o Romarinho que jogava na ponta esquerda. Lá eu aprendi a jogar na direita. Eu comecei a jogar de camisa 10, né? Foi uma temporada que eu mais fiz gol. 6, 7 gols, assim, e assistência, 4, 5 assistências. Então, assim, foi muito bom para mim profissionalmente. E depois da pandemia que as coisas não aconteceram, como eu falei até anteriormente. Foi uma temporada lá? Fiz 2 temporadas. Primeira temporada a gente foi para a pré-Europa League. Jogamos na Bulgária contra o CSK Sofia. E aí, no meio da temporada, em dezembro, eu pedi para vir embora. Que eu não estava mais aguentando um ano longe da minha filha, sabe? Naquela pós-pandemia que a mente não estava mais funcionando, sabe? Eu não conseguia dar mais um passe assim próximo. Errava. Sempre andava triste. Não tinha mais cabeça. Não tinha mais cabeça. E aí eu tomei a decisão. E o presidente lá falou, não, nós vamos te ajudar, né, vamos arcar com uma parte do seu contrato para você não voltar de mão beijada para casa. E aí eu voltei. Logo em seguida foi para o Atlético Cearense, mas como eu falei, cheguei acima do peso, sofri, não consegui engrenar. Era tanto que tava disputando vaga eu e quem? Eu e o Hércules. O Hércules hoje no Fluminense. No Fluminense. Tava de meia, ele jogava de meia. Aí teve um jogo lá contra o Fortaleza, faltando uns 15, 20 minutos, o Hércules pediu para sair. Queria sair, o treinador, não, você vai ficar. Aí eu fiquei com raiva, né? Poxa, contra o meu ex-clube, deixa eu jogar um pouquinho também, né? Aí depois eu entendi que ele queria que o Hércules jogasse até o final, porque Pra aparecer. tava tentando vender o Hércules no Fortaleza. Pra aparecer mais, né? E aí o treinador... Deu certo, né? O treinador acertou, em vez de botar o Romarinho, manteve o Hércules. Hoje o cara chegou, né? Foi muito bem no Fortaleza, aí no Fluminense titular, fez um excelente Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes foi um dos destaques do Fluminense fazendo gols. E então no Atlético Cearense foi logo depois, tu voltou em Malta e depois do Atlético Cearense foi o Tirol. Ou teve um nesse... Então, aí eu fui pro time lá na época que era o Daniel Alves, Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia, da cidade lá. Aí joguei o Baiano segunda. Aí depois do Juazeiro eu fui pro Gama. E aí do Gama só me enganaram lá. E aí eu... Enganaram em que sentido? Dinheiro, grana? Dinheiro, promessas. Meu salário era X, passei 2, 3 meses lá, não recebi R$1.
E aí eu peguei e tomei a decisão. Não, cara, eu vou embora e vou abrir minha escolinha. Foi aí que eu abri minha escolinha. Entendi. Aí mesmo na escolinha, comecei a continuava treinando, né? E aí, na oportunidade que eu tive do Tirol, fui pro Tirol, mas minha escolinha tava lá, já tava dando os frutos. Já contratei professores para ficar no meu lugar e arrisquei mais uma vez de jogar o futebol, porque futebol hoje ainda corre na veia, sabe? Meus amigos, a gente aí bate um rachinha, cara, por que tu não volta pro profissional? Eu falo, às vezes é a mente, né? E aí agora eu tive um convite do Ari, né? Para retornar aí o Atlético Cearense para jogar esses últimos jogos da Fares Lopes. Tô treinando lá desde sábado, então tô correndo atrás. Tô correndo atrás de novo, né? E agora eu tô focado também em voltar a jogar profissionalmente, porque se eu não tivesse condições, eu também teria consciência e falava, não dá para mim mais. Mas ainda dá para mim, como você falou, né? 31 anos. Creio que se eu focar aí 2 meses aí, manter o meu peso, com toda a humildade, né, eu consigo jogar uma Série B, Série C e uma Série A também. Eu estando bem, eu consigo. Porque eu já tive essa experiência, né, de jogar um Campeonato Paulista. A gente nunca joguei uma Série A de brasileiro. Mas O nível do Campeonato o nível do Paulista Campeonato é Paulista muito que eu bom. joguei contra São Paulo, joguei contra o Palmeiras. E fui muito bem. Então, assim, eu tenho essa consciência, né? Mas aí vamos deixar Deus conduzir, né? Como sempre conduziu. E uma coisa que eu tô fazendo é me preparar e me cuidar. Aqueles biscoitinhos já não tem mais. Para poder correr atrás do prejuízo, né, cara? Verdade. Eu tenho esse sonho ainda falando do meu pai, né? Meu pai tá vivo, graças a Deus. E eu fiz uma promessa para ele que ele ainda ia me ver jogando profissionalmente. Então, para isso acontecer, eu tenho que abrir mão de alguns confortos, né? E teu pai é o cara ainda que, enfim, sonha com isso, enxerga no Romarinho esse cara de jogar futebol profissionalmente? É o cara que é muito apaixonado pelo futebol, sim? Sonho. Até teve um tempo Hum. que eu estava sem clube agora, né? Ele me acompanha, né, como treinador. E aí chegou para mim e falou: pai, por que o senhor não assiste mais os jogos e tudo? Levei até ele contra o Flamengo, a gente ganhou, ele ficou muito feliz, sabe? Não, porque eu olho na TV, não tem mais graça, não vejo mais você e tal. Aí isso foi pra minha mente, né, cara? Se eu já tivesse 35, 36, por que eu não vou me esforçar mais um pouquinho para poder realizar esse meu desejo e também o do meu pai? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, se eu abrir mão de algumas coisas, eu consigo. Independente do time. Meu pai quer me ver em campo. Ele não quer saber se é Fortaleza, ele quer ver lá, eu fazendo o que eu sempre fiz, que é jogar futebol. Ele sente falta disso. Sente falta disso. Então, tipo assim, se eu tenho condições, tenho idade, eu tenho que fazer esse esforço. É questão de honra para mim. E você se arrepende de não ter sido um cara que se cuidou melhor na época, quem ainda era um pouquinho mais jovem, quem estava em atividade, como você disse? Pô, eu tenho a consciência que eu errei. Então, hoje, quando você olha para trás, você tem um certo arrependimento? Bate o arrependimento? Poderia ter sido feito algo de diferente? Com certeza, bate o arrependimento, porque a gente sabe que o profissionalismo tem que andar lado a lado, né? Como eu falei, nunca fui de balada, de faltar treino, de sair bebendo, não. Só que eu me como é que eu posso falar? Relaxei. Relaxei porque já tinha um nome, que chegar no time pequeno eu vou jogar. Não é assim. Você tem que ter o nome, tem a sua história. Tem que fazer por onde, né? Fazer por merecer. Eu chegava nos times inferior, menor, os caras, o Romarinho do Fortaleza. Mas quando eu chegava lá, não era o Romarinho do Fortaleza. Já era outro Romarinho, porque já estava acima do peso, se cuidava, né? E aí eu sempre corria dobrado. Então me arrependo porque... Principalmente porque a gente vê os nossos amigos, né, em atividade, Edinho, que começamos ali, eu e ele. Juntos, né? Sempre foi profissional, um baita profissional, né? Teve seus momentos. Onde é que o Edinho tá? Hoje o Edinho tá no Paysandu. Paysandu, né? Foi pra Coreia, teve uma passagem pro Atlético Mineiro, né? Então, assim, é um cara que sempre se cuidou. Profissional, um cara centrado. E a gente, às vezes, por ser novo, ser jovem, quer conhecer outros caminhos, né? E ele não. Desde 18 anos que a gente tava junto ali, 17, cara, tu já é velho já, mano. Porque tua mente é diferente, pô. A gente queria comprar carro, eu e o Valfrido, com 18 anos. Tirar a carteira, ele não. Ele guardava o dinheiro e investia em terreno. Caraca, 18 anos, eu quero conhecer os prazeres da vida e ele quer comprar terreno.
Hoje o cara manda em Baturité lá. Hoje ele é dele e do Vantes do Carmo, que também jogou no Fortaleza. A Sei. metade é ele e a metade é... Enquanto a gente queria carro, ele fazia o quê? Cara, ele era muito gênio. Ele tinha um Uber, que na época não tinha Uber, era o motorista particular dele, e ele não pagava. Ele pagava com o quê? Com camisa do Fortaleza e com os ingressos do Fortaleza pro O cara motorista. assistiu, o cara, torcedor do Fortaleza, adorava, né? Pronto. Cara é gênio, mano. Então eu vejo e eu fico, pô, às vezes bate uma tristeza assim, não por ninguém, eu fico Sim. alegre pelos meus amigos. Sim. Eu não sou um cara frustrado, não sou, cara. Eu Não é? Não Não sou. bate uma frustração? não sou frustrado em relação a futebol. Experiência. Eu já, tipo, realizei sonho de jogar no Pacaembu, de jogar fora do país, de jogar no Mineirão contra o Galo do Robinho naquela época. Então, tipo assim, o futebol me deu momentos mágicos. Claro que eu queria ter ido mais a fundo. Sim. Queria ter conquistado mais coisas. Sim. Mas eu não sou um cara frustrado. Eu sou bem comigo mesmo. Só que essa situação aí me fez repensar. De que, pô, se eu focar mais uns 2, 3 meses aí, por que não jogar até uns 35? Tem muito exemplo aí, o Oswaldo, que se cuida, baita profissional, Sim. que é meu ídolo de infância. O Oswaldo? Oswaldo é meu ídolo. Era referência, né? Porque você tava na base Referência total. E teve um dia que eu nunca esqueci. Eu joguei contra o Ceará, naquele 0x0, que a gente não conseguiu o título. Ele mandou mensagem pra mim no outro dia. Parabéns, pedalada. Tu arrebentou naquele jogo, entrou, mudou a história. Eu falei, caramba, mano, meu ídolo. Como se fosse agora recente, o Neymar mandou pro garoto lá, o Alan do Palmeiras. tal. Palmeiras. Ali eu ganhei meu... Caraca, até me emocionei. Caraca, eu não acredito que o Oswaldo tá falando comigo. Então, tipo, o cara assistiu o jogo, o clássico. Entendeu? Então, tipo assim, o cara é uma referência. O cara, dentro e fora de campo, é um cara que eu respeito muito, meu ídolo mesmo. Na época era só o Oswaldo ou tinha algum outro cara também, assim, que você olhava? Porque o Oswaldo tinha muito aquela coisa, porque eu acho que veio também da base, né? Da base. Do Fortaleza. Mas tinha outro cara que, quando você tava na base, já se destacava assim no principal, que você olhava e dizia, pô, esse cara aí ele é foda. Não, os nossos ídolos na base, né? Desde novo no Fortaleza, eu peguei vários ídolos, né? Clodoaldo, né? Hoje eu fico perto dele, se a gente almoçar lá no refeitório como funcionário, né? Eu olho assim, caraca, esse cara aqui, tô perto do cara. Clodoaldo, Rinaldo, aquele gol do Icasa lá, eu tava na base, eu nunca esqueci, que ele driblou, gol, Isso. entendeu? Tipo assim, mas assim, o cara que eu mais, minha referência mesmo era o Oswaldo, porque naquela época lá que quase cai pra Série C, contra o Bragantino lá, que ele fez um gol, contra o Brasiliense aqui, e ele tinha um problema de pubalgia. Ele entrava às vezes só no segundo tempo, porque ele não aguentava o jogo todo. Então, quando ele entrava, que ele dava aquelas pedaladas, eu, macho, eu quero ser que nem esse cara aí, viu? Quando eu for profissional, eu vou fazer isso aí. Então, eu me inspirava nele, até na pedalada. Era no Oswaldo. Era no Oswaldo. O Oswaldo sempre foi o cara que eu me inspirei. Vamos dar um abraço aí pro Oswaldo. O Oswaldo que foi um dos primeiros convidados aqui do podcast, o cara super gente boa, humildade assim, né, demais, e um cara que tem muita história e que se fez aí, né, a gente pode dizer, no futebol, né, acho que soube aproveitar muito bem as oportunidades, é um cara também muito cabeça, muito centrado, muito família e tá aí jogando, né? Jogando aí da Série A, tá na equipe do Vitória, então o Oswaldinho, que ainda tem mais uns anos aí de bola, porque é justamente isso que você tá dizendo, é um cara que se cuida, né? Se ele quiser ainda continuar jogando até uma certa idade, vai conseguir, porque é um cara que realmente é atleta, que se cuida, né? Que pensa mesmo nessa parte profissional, nessa parte do futebol. Então, hoje, Romarinho, você falou, eu quero dar esse prazer ao meu pai de me ver de novo em campo e tal, de jogar futebol. Existe algum time que você olha que você falou, queria vestir a camisa desse time ainda? Qual é o teu sonho ainda, se caso você volte a jogar profissionalmente? Existe, eu tenho um sonho, né, cara? O meu sonho é voltar a vestir a camisa do Fortaleza, né? Isso é um sonho que hoje está distante, né? Mas para isso, eu preciso passar pelo processo novamente. Começa no Atlético Cearense, que hoje eu estou treinando, me preparando para poder jogar contra o Fortaleza domingo, sábado, pela Farilaus. Não é o profissional, é o sub-20, né? Mas, assim, é um processo. Porque, assim, o carinho da torcida eu já tenho, né? Tenho aquela... a confiança, né, de todo mundo lá. Só que eu preciso passar por um processo muito difícil.
porque sempre não posso hoje parado e ir para um Fortaleza, mas eu posso percorrer um caminho até chegar ao Fortaleza, Sim. concorda? Então, assim, vai depender muito de mim, né? Do meu profissionalismo, mas independente se as coisas aconteceram ou não, o meu sonho hoje ainda, que não tá apagado, né? Não tá excluído, é vestir a camisa do Fortaleza de novo. E como é que eu posso dizer? Reescrever uma história aí? Esse objetivo de reescrever uma história, assim, de dar continuidade, né? Porque você já começou essa história lá atrás, né? Como você disse, com 11 anos. E pegou um clube muito diferente do que é hoje. Hoje você é funcionário, tem acesso lá ao clube, você vê que tem toda uma estrutura, né? Tanto para a base quanto para o time profissional. Então, você disse, Fortaleza é a minha casa, né? Pelo tempo que tu passou. Como é que é hoje ver essa transformação, assim? Cara, transformação gigantesca. A gente chega lá, a gente nem reconhece o clube, de tão bonito, de tão estruturado que tá. Então, assim, às vezes eu fico imaginando, né? Caramba, já pensou? Um exemplo, hoje eu sou treinador do Fortaleza, né? Sou funcionário do clube, e aí, de repente, uma hora, se eu voltar ao profissional, eu ser atleta profissional de novo, então, assim, dá para escrever um livro. O cara parou de jogar, foi para outro setor, foi ser funcionário do clube, e hoje o cara tá tendo a oportunidade de poder voltar aqui e jogar profissionalmente. Então, assim, é uma coisa diferente, entendeu? Então, assim, não é impossível, né? É um sonho que está distante, muito distante, mas se, como eu estou falando para você, hoje eu não vivo do futebol profissional, né? Deixando claro, hoje eu Sim. tenho, hoje eu sou treinador da minha escolinha, sou treinador do Fortaleza, e aí esses últimos dias eu estou tendo a oportunidade de retornar ao profissional, né? E aí se as coisas acontecerem, né? Entrar em forma física, se destacar, fazer os gols. E aí o futebol muda muito rápido, Caio. Eu mesmo, um exemplo meu. Em 2018 eu pensei que eu ia parar de jogar com 27 anos. Tava no horizonte, o Paulo Wagner me deu a oportunidade, fui jogar uma Fares Lopes. Jogando, entrando no ritmo, aquela mesma situação. Fisicamente abaixo. No último jogo, nos últimos 2 jogos, contra o Ferroviário, que naquela era campeão brasileiro, eu me destaquei. Cheguei na forma física ideal de jogo, nível de jogo. Me destaquei. Acabou o jogo, e eu pensei, cara, mano, tô ganhando aqui R$ 1.500. Eu fui só pra poder voltar. Sim. E aí, quando acabou o jogo, o Atlético Cearense, que na época era o treinador Luan, eu quero você aqui se apresente amanhã, vou te dar tanto. Então já aumentou. Caraca, eu não tinha nada, mas eu fui. No último jogo, eu me destaquei, os caras olharam pra mim. Então, assim, é muito rápido, é um jogo. Você bem fisicamente, se você fizer um jogo, os caras já estão te olhando. Hoje é mais fácil, concorda? Muito mais. Aí, não fui pro Atlético. Fui pra onde? Onde eu imaginava, que eu tava quase parando de jogar com 26 anos, pelas oportunidades que eu falei pra você que 3 meses sem jogar. Fui pro Confiança, Série C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual. Então, assim, onde eu achei que era meu fim, Deus me colocou de novo no mercado. Saí do Confiança, já fui pra Malta. Então, assim, cara, não dá tempo. Não dá tempo, cara. Ninguém sabe o dia de amanhã no futebol. Como eu falei, agora eu vou ser preso o quê? Se preparar. Cara, o Romarinho tá diferente. Aquele Romarinho lá. E começaram a ter aquela visão minha. Romarinho do Fortaleza. O cara joga grande, pô. Por quê? Porque Ainda sabe, ainda sabe. entende. Entendeu? Então é mais ou menos isso. O cara tem que se cuidar. Não tem mais jogador de futebol, não, Caio. No meu tempo ali, 2014, poderia ter, né? Hoje o cara não é jogador, mas não é atleta profissional. Tudo é descanso. Ninguém vê mais. Tem uma rotina, né, cara? Uma disciplina. Disciplina demais. E o cara não pode só mais depender, Romário, acho que não só do trabalho que existe dentro do clube. Os Ele tem cara que ter um trabalho à parte, na casa, uma coisa particular, pra ele estar ali no trabalho regenerativo dele, se cuidando, alimentação, só sono. dentro do clube não dá, não. Não dá. Porque, tipo assim, hoje em dia, ninguém vê os caras mais saindo, não. Os caras não tem. Realmente não tem vida. É Série A. O Joga. lendário maluco.
não tem vindo. Então, o cara tem que ser profissional mesmo. Se o cara quiser ser atleta, tem que realizar esse sonho, o cara tem que abrir mão de tudo. Porque tá cada vez mais difícil, os jogos desgastantes, viagem. Fortaleza e Ceará aí fazem 70, 80, alguns 70 e alguma coisa, né? Por Muitos ano. jogos. Então, meu irmão, o cara sempre tem que estar. E é tanto que os clubes estão muito modernos. Porque ele não quer perder atleta para lesão. Mesmo tendo, né? Alguns assim que foge deles, né? Mas a maioria sempre tem que estar em campo. Porque gira muito dinheiro. É um investimento muito alto. É. No meu tempo era 20, 30 mil salário. Hoje, quando a gente subia, era 5 mil que o profissional ganhava. Eu, um exemplo, sou da base. Se eu fosse atleta profissional me firmasse, era 5. Hoje é, né? Hoje o cara sobe isso aí, não existe esses 5 mil aí. Qual foi o teu maior salário no Fortaleza? No Fortaleza foi o 5 mil. 5 mil. Porque depois eles queriam renovar, ia aumentar mais 2. E aí, como eu tinha empresário, o meu empresário me levou pro Rio Claro para ganhar 15. Então eu falei, peraí, de 5 no Fortaleza, time do coração, mas eu vou ter ali 15, preciso 15. sair. 15 mil foi um aumento considerado, né? 19 anos, sozinho em São Paulo, 15 mil, meu amigo. Ué, doido, é? Agora tu reclama dos 15 que tu ganha, viu? Agora tu reclama, Miguel, dos 15 que tu ganha. Então, Romarinho, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, que se tu não souber, eu acabo agora. A gente acaba o papo agora. Tu lembra do teu primeiro jogo como profissional? Olha, se não lembra. Claro. E o primeiro gol, lembra? Lembro. Conta aí. Cara... Foi 2013, primeiro jogo como profissional, ou eu tô doido? Foi 2012. Foi 12? Foi 13 não? Foi 13, foi 13. Foi 13. Contra quem? Onde? Sabe aí? Foi contra o Crateús, onde se destacou a dupla Romário e Bebeto. Eu comecei como titular e assistência do Bismarck, fiz o primeiro gol. E aí o Crateús empatou. Depois o Bebeto entrou, deu assistência e eu fiz o gol. Aí acabou lá no Globo Esportinho. Eu já fui eu fiz uma reportagem com o Bebeto, ele joga videogame, foi campeão, né? Depois que parou de jogar futebol. Aí, em dia de festa em Crateús, Romarinho joga, sei lá, acaba com a festa do Crateús. Então foi o primeiro jogo. E aí, 17 anos, eu falei, pronto, agora vai. Isso foi o primeiro jogo? Primeiro jogo como profissional. E foi o primeiro jogo, o primeiro gol? Foi tudo no mesmo? Primeiro jogo como profissional, o primeiro gol. E, cara, como eu tô te falando, foi muito rápido, cara. Hoje eu vejo o Roger Gouveia, que ele é preparador do Sub-20. Eu falo, irmão, sou muito grato a você, nunca esqueça. Porque o Bebetinho, Manuel Chuva, a gente foi pegar nossa chuteira pra ficar de férias depois da Copa São Paulo. Só quem ficou integrado no profissional foi o Edinho. Ele já veio, já foi pro profissional. Nós entrar de férias. O Roger Gouveia olhou, a gente pegando a chuteira. Vocês estão indo pra onde? Não, tem férias. Pega a chuteira e vá treinar. Por não relacionado. Os caras viajavam, o Roger Gouveia ficava. Na hora, treinar com profissional, não relacionado. Foi indo, se destacando, treinando. Aí o Roger, amanhã, quando os caras retornar, os que não entrarem, os relacionados, vai ter um amistoso contra o Sindicato dos Atletas. E vocês vão ficar aqui no cantinho treinando comigo. Se o Neto Xavier quiser, vocês já estão tudo preparados, estão tudo treinando comigo, Roger Gouveia, Os caras cansaram, né? Às vezes os caras vêm de viagem cansado. Vai, bota os moleques tudinho pra treinar. Tipo assim, foi tipo isso. Meu amigo, parecia Copa do Mundo. Pegava a bola aqui, arrastava, pedalava. Quem é esse aí, Roger? Romarinho. Deixei ele mais um tempo aqui. Aí era eu, o ataque era eu e um... Esqueci até o nome do cara, era um argentino, um grandão lá. Aí, fiquei... Agora ele vai ficar... Savoia, não? Era, cara. Savoia. Era ele aí mesmo. Rapaz, eu passava raiva, bicho. Era ruim, João. Eu não acredito. Acredito que um cara desse é profissional e eu não. Acho que não fez nem um gol, não lembro. Duro, mano. Aí pronto, aí Fortaleza classificou, faltando uma rodada de antecedência. Classificado em primeiro. Perder se eu ganhar. Aí o Roger, professor, quer levar o Rumin não? O Rumin tudo da base, Só quem foi de profissional foi o Leandro, Bismarck, Gilmar, Cris.
E aí a gente foi tudo no embalo, no ônibus, era pra Crateús. Pra gente era televisionado, jogo televisionado, câmera, tudo É. ao vivo. Rapaz, pra gente Ora. foi top Inesquecível, demais, era a chance que queria. inesquecível. Ó. Aí só quem foi o titular foi eu e o Edinho. Eu e o Edinho. Aí pronto, depois desse jogo, aí eu... Agora minha vida vai começar a mudar. Aí eu saí do jogo, cheguei em casa, Crateús. Aí voltei minha rotina, né? No outro dia, segunda-feira, fui no ônibus treinar. Pegava ali na Leste-Oeste, eu morava. Minha vida mudou em nada. Peguei o grande circular, fui pro Bem Bezerra. Depois peguei o Parajan, desci em frente ao Extra ali, com a bolsinha. Aí eu percebi que a galera ficava me olhando, porque todo mundo assistia, né? O A domingo, televisão, né? Foi Aí destaque chegou na um... TV. Mas eu não lembro se foi um menino ou foi uma mulher. Ei, tu é o que fez os 2 gols ontem? Aí eu... Foi. Mas tu é profissional, tu não tem carro, essas coisas não. Porque o jogador, eles, né, tem uma tem visão, essa tem um imagem que- carrão. Mas tu tá andando de ônibus ainda. Tem Eu, calma, tia. eu tenho 17 anos. Eu sou novo ainda, mas eu vou correr atrás disso aí. Aí pronto, mas continua a rotina aí, que foi... Aí os caras começaram a me relacionar com o grupo. Né? Que aí chegou o G38, né, o Geraldo na época. Foi 2013, acho que o Geraldo foi 2012, não sei. Geraldo foi 12. Então eu fiz o meu primeiro gol em 2012. Aí eu fiquei sendo relacionado. Aí eu passei um ano só sendo convocado e esquentando o banco. Só esquentando o banco. Passei 2013 todinho. Só, né, indo pro banco, fazendo amizade. O Assisinho era o cara. Cizinho. Fazia parceria com o Assisinho, Jacques Calcaia. Foi aquele que perderam pro Sampaio pro Corrêa. Sampaio. 2013 Foi, aí. 2013. E eu É. tava no elenco. Só que eu não era relacionado. Aí tinha o Wesley, o Pitbull. É foda o Wesley. Jacques Calcaia. Mas Então, era o volante. era. Dali, se tivesse site de aposta, podia botar cartão Isso no Wesley, viu, meu amigo? Porque era todo jogo, era... Aí pronto, passei. Aí os caras fizeram o quê? Não, você vai passar um ano todo ganhando experiência, indo pro banco, tendo aquela rotina, né, de profissão. Aí quando foi em 2014, o doutor Adair tava sendo um dos responsáveis, chamou a gente, ó, a gente vai contratar um treinador, Marcelo Chamusca, que o perfil dele é trabalhar com base, e vocês vão ser integrados. Então vocês têm que se destacar. Pronto. Aí ele mesclava. Aí foi a época que aí o Romário começou a se firmar. O ano que eu mais joguei foi 2014, no Fortaleza, que eu não lesionei. Quando você não lesiona, Caio? Tem sequência. né? Em 2015 lesionei, né? Mas foi muito bom essas histórias aí do ônibus. Com minha bolsinha aqui, com minha bermudinha, bem maguinho, velho, só a cabeça, moicano na entrada da Zona Cruel. Aí, tu fez 2 gols ontem, não foi? Tô te conhecendo, tu é o Romarinho, eu sou o Romarinho. Cara, por que tá andando de ônibus? Macho, tem carro não. Nem meus pais também tem carro não. Foi de ônibus. Ei, Romarinho, tu é de 94? 94. Esse Romarinho, né? Não tem nem pra onde correr, né? É do homem, né? É do baixinho, né? Baixinho. Meu pai era fã do Baixinho. Aí na Copa do Mundo, Ora, em julho, eu nasci em julho. nasceu em julho. Foi. Aí meu O pai... Brasil tinha acabado de ser tetra. Aí meu pai tinha feito lá, falou com minha mãe. Se o Romário... Quem fizer o gol primeiro, Romário ou Bebeto, o nome dele vai... Aí o Romário fez o gol. Não sei qual foi o gol. Aí ele falou, o nome dele vai ser Romário. Aí pronto. Não, aí deu certo. Romário e Lucas. Romário Lucas. O Romarinho. O Romarinho. Tem vários Romarinho, né, Caio? Tem demais. Tem, né? Demais. Por causa do homem, né? Carro do homem, né? Essa galera aí de 94 até ali meados de 2000, né? Dos anos 2000, era o Romário, né? Pô, auge do Romário. E aí, Foi. a galera que ia nascendo, que o cara era doente pelo futebol, botava lá o Romário. Romário. Tanto que eu fui pra uma copinha em São Paulo com 18 anos, cara, tinha muito Romário. Saiu até uma matéria, eu e o Romário. O Miguel aqui tem uma prima que é Romária. O pai dela é do futebol, botou Romário, porque não foi menino. Por aí tu tira. Ê, rapaz. Corta isso aí. Ei, Caio, agora, né, eu tenho... Agora o pós-futebol, né? Tipo assim, a galera agora, os pais dos alunos, os meus atletas. Não é mais Romarinho, não, os caras chamam, porque agora é tipo Escolinha Romarinho, a tropa do Calvo.
Agora é Acredita? Calvo, é? Tropa do Calvo. Agora os caras só me chamam de tio Calvo. Tio Calvo, tio Romário, né? Chama mais Calvo, não, é tio Romário, né, cara? não. Tu tá calvozinho, né, cara? Tô, mano. Tá parecendo a cabeça do Moisés, do atacante do O Fortaleza. Moisés tá é bem, mano. É, né? Tá na minha frente, tá é bem, mano. É que pode, né, mancho? Novo, né, mano? E eu reclamando dos meus fios brancos. O teu tá fera, o teu tá... É, pô. Tem que os te fios elogiar porque tá bacana. Eu não queria estar assim. E o Léo, quem tá vendo o Léo aí, a cabeleira aí, entendeu? Então, presta um pouquinho aqui pro Tu Romarinho, é Léo. doido, não. Os caras aí, umas vezes, eu vou cortar o cabelo, né? Aí eu dou uma pintada, né? Aí meu sonho é ficar assim. Aí quando eu vou tomar banho, a tinta já sai. Aí volta a Papel calvície, né? crepom, é essa tinta, é? É, a pigmentação, aí sai, pô. Vai só na hora. Na hora É. pra ficar fera, né? Depois voltar a mesma coisa. Romarinho, te agradecer, tá, bicho? Mais uma vez aí por esse papo. A gente tá chegando ao fim aqui dessa nossa conversa. Passou rápido, né? O papo legal, leve, descontraído. Passa rapidinho. E que bom que você ter topado de conversar aqui com a gente. Desejar boa sorte aí na tua vida, né? Deus abençoe tua carreira. Se for voltar a jogar futebol, que seja muito feliz. E se não acontecer, que você tenha muito sucesso nesse novo momento, né? Como professor, técnico, na sua escolinha, ou sendo funcionário aí do Fortaleza, né? No Sub-9, é? Que você... Sub-8 e Sub-9. Sub-8 e Sub-9, que você consiga aí galgar, né? Subir outros degraus nessa tua carreira como técnico de futebol, estudando, se especializando, porque realmente é algo assim muito amplo, né? Tem muita coisa assim para você mergulhar mesmo, aprender e vivenciar isso. Então, cara, muito obrigado. Não vai sair sem nada, porque tem presente aqui pra você, tá, cara? Assim, é uma lembrancinha aqui, né? Um Isso, brinde aqui qualidade. É brinde que chama, Samira? Mimos. Vixe, esse nome mimos eu não gosto de usar, não. Mas enfim, é uns mimos aí. E eu quero ser um autógrafo aqui na Bola do Futebol, tá? Vai ser a segunda vez que a gente vai ter um Romário aqui, né? Que já viu o Romário lá do Ceará? Sim. Já chegou aqui e tal, já bateu um papo legal com a gente, né? Um cara que surgiu também na base, se destacou profissionalmente, então histórias parecidas. Foi um cara que também parou ali do profissional novo, né, cedo. Vai, faz teu nome aí, Romário. Literalmente faz teu Tá nome. na história aqui, cara. É o Romarinho. Bate a foto do Romarinho, Léo. Isso. Valeu. Então é isso, ó. Essa foi mais uma edição do FuteboraCast. Não precisa abrir, não, porque se você não gostar e vai dizer aqui gravando, aí é osso. Então deixa pra abrir em casa, porque se não gostar, né? Reclama lá com a menina, com a mulher, reclama com todo mundo. Ó, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal do Futebora. Dá essa moral pra gente, pelo amor de Deus. Se inscreve, cara. Se inscreve. E aí, ó, também tem um Futebora na rede social. Vou deixar aqui pelo menos o Instagram, o @somosfutebora. Então, @somosfutebora, acompanha lá, segue lá, já tá todo mundo seguindo, até o Romarinho já tá seguindo. Então, não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Foi mais uma edição do FuteboraCast. Em breve tem mais ainda nesse mês de novembro. Tem mais edição do FuteboraCast com papo legal, com resenha, com informação. Romarinho, tudo de bom, viu, parceiro? Obrigado, Show. meu parceiro. Show, show. Sucesso pra você. Você é um cara bom, de bom coração e eu torço muito por você. Então é isso. Obrigado. Valeu, turma. Um forte abraço. Fala pessoal, tô aqui para agradecer e falar dos nossos patrocinadores. Falar de Cassino Bet, porque Cassino Bet, o maior patrocínio da história do Fortaleza. Água Mineral Serra Grande. A gente é o que a gente bebe. Água Mineral Serra Grande, pura e leve, como a vida deve ser. E sabe onde encontrar o veículo seminovo ideal para você? Na Car Mais Seminovos, onde tem o maior estoque de veículos multimarcas do estado do Ceará. Tudo para construir, reformar e decorar, você já sabe, na Normatel. Reformar ou construir, passa na Normatel, porque com Normatel tem jogo. Grupo Fornecedora, solução para construção, indústria, logística, agricultura e setor rodoviário. É no Grupo Fornecedora.